Foi. Foi. Tranquilo, então. Bom, então, iniciando a nossa gravação, hoje é dia 19 de maio de 2021 e essa é a entrevista concedida pelo Alexandre Cardoso, de Porto Alegre, estudante de Ciências Sociais da URGS, para as pesquisadoras Cláudia Mausch, professora da URGS, e Vitória Conzendil, estudante do bacharelado em História também da URGS. E a entrevista é concedida para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido também pela mesma universidade, e todos nós três falamos aqui de Porto Alegre. Eu vou ler, então, para iniciar nosso trabalho nessa noite, o texto de esclarecimento da nossa entrevista. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia, e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem a liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Frente a isso, eu vou te fazer algumas perguntas agora. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? É revelada. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Sim. Então, então agora a partir de agora a gente começa a entrevista e quem sabe, Vitória, trocamos a ordem que a gente tinha combinado. Tranquilo. Então, e explicasse para a gente por que tu decidiu colaborar com essa pesquisa. Alô? Tá dando, Oi, tu. tá dando problema aqui na minha conexão. Tu conseguiu? Tá conseguindo me Tranquilo, escutar tu me bem? escuta? Eu te escuto, tu me escuta? Tá. Tem como refazer a pergunta? Eu não entendi a pergunta, porque deu corte. Claro. Gostaria que tu começasse te apresentando e explicando o porquê da decisão de colaborar com a pesquisa. Então, meu nome é Alexandre, mas sou mais conhecido por Alex, como Alex Cardoso. Eu sou catador de materiais recicláveis, faço parte da cooperativa ASCAT, que é a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cavalhada. Fica aqui na zona sul de Porto Alegre, organizada desde 1996.
faço parte da organização nacional, que é o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Sou pai de quatro filhos, 2 gurias e 2 guris. Já sou avô de 2 netas, né? E, enfim, estou nesse processo agora, nesse tempo agora como estudante. Acho que essa não é a minha principal identidade, porque ela é justamente passageira, né? E ela é bem limitada, tem um tempo bem preciso e tal. Minha maior identidade é como catador de materiais recicláveis, que ela é permanente e vem isso já desde a minha infância, né? Inclusive até sou meio crítico assim sobre as lógicas das mudanças que vai sofrendo por algumas identidades que são passageiras, mas que as pessoas colocam isso como um processo de prioridade. Às vezes a gente quer mudar as coisas, mas faz as coisas exatamente como são, e aí a gente acaba, às vezes, seguindo o mesmo fluxo, e é um fluxo que não é tão bom e que às vezes a gente enxerga que ele não é bom, mas acaba seguindo ele, né? O meu interesse é justamente porque um dos meus objetos de vida é a lógica do compartilhamento de conhecimentos. O conhecimento é uma lógica de domínio muito forte. A partir dele é que se rege as regras e se rege principalmente essa forma de construir um mundo que concentra de tudo, de todas as questões, mas principalmente conhecimento, que aí vai gerar toda a parte da concentração de riqueza e a concentração de coisas, né, de status, de poder, e vai gerar, por um lado, ter essa questão de concentração, vai gerar miséria, exclusão para a maioria das pessoas, né? E também a lógica de conhecimento é uma das formas que pode salvar as nossas vidas, né? Porque eu acredito que a gente está interligado com o passado, os nossos ancestrais, de onde a gente veio, como a gente se constitui enquanto ser, né? O presente, que é essa vida que a gente tem agora, mas também a questão de futuro, né? É romper essa lógica de que a vida ela se dá só na questão presente, mas de que a gente é principalmente ligado a partir do passado e o futuro, né? Dos próximos que vão vir para nós, né? Eu fico sempre pensando que se a gente tivesse fazendo essas ações elas reverberassem negativamente de forma direta dos nossos filhos, se a gente faria. Mas como é para bisnetos, outras gerações que vão vir no futuro, a gente acaba não se dando tanto assim com os problemas, principalmente ambientais ou sociais de hoje, que a gente acaba ficando nessa zona de conforto. Para mim, a questão é que vai estar ligado direto ao meu filho. Eu penso que os meus tataranetos, aqueles que vão vir daqui 4, 5 gerações, são eles ligados diretamente, e a minha preocupação é lá com eles de uma forma bem direta. Então, a cada processo que tem, a gente poder compartilhar tanto o conjunto de ideias, daquilo que vai formar os pensamentos, a lógica do conhecimento, é super importante. Uma outra é o processo mesmo de poder trabalhar dentro da geração do conhecimento, dentro de um espaço que é a universidade, né? Do qual, para mim, deveria ser muito mais aberto, muito mais amplo, não ser tão singular, né? E não ser tão fechada, rotulada. Teria que ser muito mais ampla, muito mais aberta. Então, sendo a professora me convidando, eu aceito. Sendo um colega, estudante me convidando, eu aceito. E se for qualquer uma das pessoas que tiver a fim de discutir, estou apto a discutir com o mesmo respeito a todas as pessoas, enfim. Acho que é isso. O convite veio a partir da professora Carla, que foi uma grande amiga ali, né, no primeiro semestre que a gente teve do ERE, né, desse ensino remoto, e a gente conseguiu compartilhar muitas ideias. Enfim, avançamos aí para um tempo passado da Constituição da História, que foi bem importante aí para o meu processo de compreender mais a história do Brasil, de coisas que eu já sabia e outras que foram complementares, e que teve esse amplo apoio aí dessa professora que deu asas aí para um processo que eu já tinha. Eu tinha um voo mais baixo e com ela consegui voar um pouco mais alto. Então, quando ela me mandou a mensagem dizendo: Alex, você topa? Eu nem li o final da mensagem, digo: topo sim, vamos fazer. Legal, muito obrigada, Alex.
Bom, tu poderia falar, então, um pouco sobre o teu ingresso na URGS, o curso, como é que se dá a tua inserção na universidade? Tu já falaste um pouco, né, sobre isso, mas se tu puder complementar alguma coisa, seria bom para nós. Eu, eu me afastei dos bancos escolares em 1995. Eu tinha concluído a 5ª série, estava com a namorada que eu tinha, ficou grávida, e aí eu tive que largar dos estudos para poder dar conta de toda a responsabilidade que vinha a partir dali, né? Então, fui pai aos 16 anos, e aí fiquei por 20 anos sem estudar, né? E aí, agora em 2014, eu retornei para os estudos, fiz o EJA, que é essa modalidade de educação de jovens e adultos, e aí concluí a 5ª, 6ª, 7ª, 8º, 9º ano, depois passei para o EJA do ensino médio, fiz um cursinho popular e ingressei pelo vestibular na URGS. Então, nesses últimos anos, agora é que eu saí daquela condição do iletrado e tal, para ganhar esse status aí de estudante universitário, como se fosse uma grande coisa, né? Então, para mim, um problema já é esse, né? De achar que a gente é mais por causa disso e tal, né? Sendo que isso deveria de ser universalizado para todas e todos que tivessem interesse em estudar, né? A gente acaba perdendo muito quando não potencializa as forças do nosso povo, né? E vai querer concentrar só em meia dúzia, que acaba, no final, conduzindo os processos quase da mesma forma. Então, entrei aí, né, nessa carreira, digamos, que eu coloco que é passageira e tal, né, nesses últimos anos. E, enfim, esse processo é um processo que, para mim, ele é bem novo, assim, né, mas que tem rendido muitos frutos. Então, sempre coloco que esse processo meu de estar na universidade é um processo coletivo, porque sei muito bem de que, para mim, poder estar sentado aqui significa que outros estão trabalhando, construindo esse meu momento de sentar, tanto numa sala de aula, como estar realizando um trabalho, uma pesquisa, em algum espaço, é porque tem outras pessoas que estão trabalhando e que não têm essa mesma condição, enfim, de estar trabalhando. Então, o meu trabalho é um trabalho de devolver isso para essas pessoas, ainda mais estando numa universidade pública, né? Que deveria, de fato, girar todo o seu processo de conhecimento para ser para o público, e não para o privado, como tem se dado ultimamente. Inclusive, até a própria lógica da leitura desses autores, que tem um pensamento muito mais de desenvolvimento econômico do que de desenvolvimento social ou proteção ambiental, e fazer com que esse conhecimento gerasse uma outra onda, digamos assim, para combater os problemas como preconceito, exclusão social, como a própria violência que o Estado tem e tal, e que acaba, de certa forma, né, sendo, inclusive, garantida pelas instituições que são quadrada, fechada, e às vezes é porque justamente quem são aqueles que são os dotados dos saberes são os que vivem numa outra classe, né? E que, por mais que conheça a realidade do povo brasileiro, ganha bem, veste bem, come bem, dorme bem, vive bem, e que aí a sua lógica de saber e de praticar conhecimento é uma lógica diferenciada. Então, eu escolhi o curso das Ciências Sociais sabendo que esse negócio não dá dinheiro. Não vai ter dinheiro, pelo contrário, né? A gente paga para poder fazer as coisas, não tem glamour também, porque não vai estar aí como referência, isso para mim é um negócio que pouco importa e tal, mas tem uma questão que é extremamente importante, que é de conseguir olhar para a sociedade com um olhar mais, como é que eu posso dizer, mais melhor organizado, como se tivesse uma caixa de ferramenta que pudesse olhar as várias engrenagens que tem na sociedade e poder articular a partir de pontos que são chave para poder transformar. Eu acredito muito de que individualmente a gente consegue muito e que não devemos se esconder na máscara da sociedade para pegar e olhar o mundo acontecer cheio de problema e não fazer nada. Ao contrário disso, é como que a gente consegue, dentro do indivíduo, fazer com que a gente consiga lutar por um sistema, por uma parte, por um processo mais coletivo. Então, de uma forma crítica, né,
criticar o sistema atual, mas também provar e trazer questões que possam realmente transformar esse sistema, não só um processo de uma crítica, mas de uma construção de um outro mundo tão necessário, tão importante, e que a cada dia mais que vai passando, né, são quase como se anos nós estivéssemos perdendo. É um dia a mais, é um ano a menos de vida aí que a gente vai tendo, não só para nós agora, mas para as futuras gerações. Então, a escolha das ciências sociais, ela se dá por um processo umbilical, né, de estar de um lado da vida, né, e olhando a vida por um locus, né, por um processo que está ligado à violência do Estado, à exclusão econômica, à relegação de direitos, a não ter sequer, muitas vezes, um teto para dormir ou uma comida para comer. Né? Então, é dessa forma, e acho que não tinha uma outra ciência que eu pudesse escolher, porque acredito que essas ciências mais humanas é que vão articular todas as outras. E se há um problema bem aqui, onde se constrói a política, onde se constrói a lógica dos saberes, onde se constrói a lógica de organização social. Não tinha outro espaço para mim estar do que esse. Que ótimo. Voltando, então, o foco um pouco para a nossa pesquisa, sobre o contexto que a gente está vivendo. Alguma pessoa próxima, familiar, amigo, colega, tu ou alguém da tua convivência foi contagiado pelo novo coronavírus? Sim. Tive parentes, amigos aqui ao lado. A minha própria irmã agora, nesse mês, testou positivo. Ela estava grávida, ganhou o bebê, e nesse intervalo o bebê não teve Covid, e não tem, né? Ela é de uma família, mora numa casa bem pequena, mas mesmo assim só ela ficou contaminada, os outros não se contaminaram, mesmo vivendo no mesmo ambiente e tal. Mas eu não tive Covid, não. Eu consegui ter essa condição agora de estar afastado do trabalho laboral, trabalho braçal, ou em casa, fazendo a parte que me cabe do trabalho na cooperativa online, esse processo da coleta, de agendamento, o processo da venda de material, enfim, mais político, de discussão com a prefeitura, com a sociedade, enfim, eu tenho feito online, bem como as aulas. Então, eu não saio de casa, né? E eu tenho essa questão muito de ter um cuidado não só com a minha vida, mas com a vida das outras pessoas, né? Porque a cada vez que eu saio, o risco não é só meu, mas sim o risco das outras e dos outros, porque às vezes a gente fica na discussão da preservação, mas a gente é um agente aí que pode ser indutor desse processo que é extremamente letal, violento e que vai atacar muito mais algumas pessoas do que outras, né? Então, tenho essa questão de olhar assim para a pandemia, né? De ver que essa pandemia ela vem dentro dessa outra pandemia, que é essa pandemia que a maior parte da população brasileira e população global vive, né? E aí os cuidados é como combater essa sem deixar de combater a outra, né? Porque a gente precisa estar sempre ligado assim a essas questões, ainda mais quando a gente acaba sendo referência para outras pessoas. As pessoas vão olhar para nós e enxergam em nós como uma referência. Então, se a gente é referência, não é só por nós que a gente deve fazer determinadas coisas, né? Tem sacrifícios que são pequenos, assim, se comparado ao que pode acontecer para aquelas pessoas que estão te olhando. No mundo interligado, agora pelas redes sociais, por esses processos de contato mais direto, mesmo estando à distância, é o processo que a gente deve estar mais se cuidando, se preservando para ajudar os outros, né? Se a gente tivesse, por exemplo, o presidente que tivesse preocupado-se com isso desde o início da pandemia, com certeza milhares de vidas nós já tinha, digamos assim, não deixado que se fosse, né, tão cedo assim, então num processo tão deplorável de definhamento social como a gente tem visto aí, né? Então, não é só criticar o Bolsonaro, né, que deve ter todo o processo de crítica possível aí, né, e tantas outras e tal, mas também de olhar para nós, porque a gente é um processo que vai gerar também referência para outras pessoas. Então, o do todo é olhar e dizer, bom, o que tem aí não é culpa minha, mas para não ser culpa minha, eu tenho que assumir um papel, enfim, tento buscar fazer esse papel, desempenhar aí enfim, mesmo com todos os riscos aí e os sacrifícios que devem
e estão sendo feitos. Ok. Alex, te perguntar também uma questão, se essas pessoas que tu conhece que tiveram Covid, por exemplo, tu falaste na tua irmã, como é que foi a questão do atendimento no SUS ou, né, outro tipo de atendimento? Ela conseguiu atendimento? Foi bem atendida? Qual é a tua impressão em relação a isso? A minha irmã, ela estava grávida já no processo de ganhar, né, de ter já o bebê e tal. Então, quando ela teve, ela já foi diagnosticada e teve um acompanhamento médico. Não sei se por causa do bebê, né, mas já foi para o médico e quando foi diagnosticada, ficou no hospital e saiu já com o bebê. Então, ela ficou 2 semanas, então, hospitalizada e ganhou o bebê 3 dias antes de sair. Então, quando ela saiu, já não estava mais com o vírus ou com o risco, enfim, e aí conseguiu sair. Eu vendo aqui pelos vizinhos ou por pessoas que eu tive contato, inicialmente na pandemia, quando começou a pandemia, era um problema muito grande, assim, porque as pessoas estavam todas preocupadas e qualquer problema estava associado à questão do Covid, né? Então, se criou muito um terror, enfim, né? E as pessoas procuravam ajuda médica, enfim, sem a grande necessidade e tal, né? Então, as pessoas que eu tive contato, que tiveram Covid, ficaram em casa, depois procuraram o posto. Aqui tem um posto de saúde que está desde o início da vila. E aí a galera que trabalha no posto, tem alguns que são agentes que moram aqui na comunidade. A comunidade aqui é um oásis no meio dos burgueses aqui. A gente mora na Vila Caicai, do lado direito nosso é o Ronaldinho Gaúcho, aquelas mansão gigante dele, onde ele faz as festas de pagode. Do outro lado é a avenida de frente, a Avenida Cavalhada, que fica aqui os condomínios de luxo na frente. Atrás de nós fica o Parque Ecológico do Morro do Osso. Então, a gente fica numa zona fechadinho. Então, o que acontece na vila é como se fosse uma pequena cidade interiorana, onde a gente conhece todo mundo, discute todas as coisas. Então, alguém ficando doente, o tempo todo a gente sabia e tal. E aí já tinha uma assistência boa do posto de saúde aqui. O posto de saúde, por ter essa ligação mais umbilical com as pessoas, conseguia dar essa assistência. Então, várias pessoas conseguiram fazer o teste aqui no posto, ou era encaminhado aqui para o Hospital Vila Nova, que virou uma das referências de Porto Alegre, e ele fica do outro lado aqui da rua, né? Fica aqui a cerca de 1,5 km daqui de onde a gente mora. Então, nós tivemos, nessa região aqui, um bom assessoramento, né? Uma boa assistência médica, enfim, que conseguiu prever que várias coisas, fazer com que o impacto fosse menor. Porque aqui nós temos uma questão de que nós conseguimos manter a questão do distanciamento. Nós não tem como ter o distanciamento. As nossas casas são casas de 50 metros quadrados, a casa toda. Essas nossas casas moram em torno de 7 pessoas dentro, né? E são uma casa colada na outra. Aquelas casas que foram construídas por esses, quase como essa Minha Casa Minha Vida, só que não temos pátio. É uma casa colada do lado da outra. Então, e uma rua que não passa 2 carros. Então, é um carro só, é um bequinho bem pequenininho. Então, tem muita gente nos lugares bem apertados. Então, o tempo todo nós estamos com contato. Na vila tem essa questão de que lá no início nós até usávamos as máscaras, mas agora o povo não usa máscara. Os meus filhos que eu obrigo, quando eles vão sair para a casa da mãe deles, eles têm que usar máscara. E eu, quando eu saio, né, que eu sou obrigado a sair, eu vou usar máscara. Mas a galera não usa. E o impacto, pelo menos aqui na vila, e eu acho que muito mais por causa do posto de saúde aí, não foi tão grande. As pessoas que tiveram não foram afetadas. Só tivemos um caso de morte aqui na vila de Covid, porque, enfim, não sei se por causa disso, mas a pessoa já tinha imunidade baixa, né? Ela já tinha aquela doença AIDS, então aí acabou falecendo, não sei se por causa disso ou por causa de complicação, enfim, causada pelo Covid. Tu acabou de mencionar um pouco por cima uma das próximas perguntas, mas então vou te perguntar mais diretamente sobre o isolamento, então, social. Em que medida
tu e teus familiares aderiram ao isolamento e como isso se modificou ao longo dos meses, se já teve um afrouxamento do isolamento, como foi esse retorno às ruas, etc. Então, constantemente foi se afrouxando, assim, né? Acho que o início foi aquele processo ali do terror, né? O medo, enfim, e todo aquele processo das contradições que tinham, né? Porque na vila o povo vai se orientar muito mais pelo que a TV vai estar dizendo, né? E aí tinha muito essa questão do que se dizia e se contradizia, né? E a gente, como um processo, como umas referências da comunidade, a gente foi construindo uma outra forma de passar para as pessoas. Então, os lares, por exemplo, aqui, né, todos eles são obrigados a ter as pessoas a usar ao uso de máscara. Então, isso dá uma garantia, porque são os espaços coletivos em que as pessoas vão utilizar, né? É como se fosse um mercado pequenininho dentro da vila. Então, só pode entrar de máscara, desde sempre. Então, isso ajuda a caracterizar a importância da máscara, né? Nas casas, a gente não usa máscara. Entre os vizinhos, não se usa máscara. Mas quando as pessoas saem da comunidade, usam máscara. Então, tem essa questão de que a casa nossa, né? Isso, na minha interpretação, discutindo sobre isso, né? A casa nossa não é necessariamente essas 4 paredes com esse telhado. A casa nossa é a nossa comunidade. Então, quando chegou em casa, que é na comunidade, a galera tira a máscara. Em compensação, em alguns espaços ela não tira, né? Eu fiquei discutindo justamente porque como é que a gente iria pegar as pessoas e chamar elas de irresponsável dentro de um contexto do jeito que a gente vive, né? É quase um negócio impossível. A quantidade de criança que fica se aqui tem uma questão que não acontece em Porto Alegre, que é as crianças ficar brincando na rua, ficam jogando taco, bola, ficam ali, uma criança com a outra. Então, fica o tempo todo. Não tinha escola, né? Então, a gente acabou absorvendo tudo, né? E como a casa é pequena, imagina a criaturinha ficar aqui dentro, aqui, e ainda mais com a gente estudando, trabalhando e tal. Então, as crianças ocupam a rua. A rua é o espaço ainda de sociabilidade entre as crianças, né? Então, dá essa ligação. Então, quando, por exemplo, se sabia que alguém estava doente, que alguém tinha pegado o vírus e tal, essa pessoa se isolava e o próprio posto de saúde, ao invés dela ir no posto, era a gente do posto que vinha até a casa para fazer esse tratamento, justamente por ter essa ideia da casa coletiva que a gente vive. Tem como garantir o isolamento social vivendo num contexto desse, né? Eu acho lógico. Para mim, quando eu entendi a questão do isolamento social, eu digo, parece que estão pensando em isolamento social para algumas pessoas que deve ser salva, porque as outras têm que morrer tudo. Porque não foi discutido o isolamento social para determinadas categorias, digamos, ou classes de pessoas, né? Foi pensado uma só como se nós fosse igual. Nós não somos igual, né? A gente pensa e age e vê as coisas completamente diferentes de acordo do ponto onde a gente está. Então, se na vila inteira a gente teve um caso de morte, significa que, mesmo com todo o contexto que a gente vive, a gente conseguiu, de certa forma, se proteger, ainda mais olhando para o processo letal, enfim, que é o vírus, né? Então, nessas discussões envolvendo a escola, o posto de saúde, as gurias que fazem parte da creche e tal, porque como a gente é um grupo mais pequeno, digamos assim, e está isolado no meio de todos esses outros que não nos olham, que a gente é invisível aqui, a gente acaba discutindo as coisas de forma mais coletiva. Como veio essa modalidade aqui de afastamento, o Zoom, o Meet, outras ferramentas ficaram aproximando a gente. Então, a gente começou a discutir com gente que mora na vila porque a gente não conhecia, porque as discussões se davam também por aqui, né? Aqui a gente tem a creche, tem a creche comunitária, tem a cooperativa, tem a escola municipal, que são os grandes espaços de referência que aglutinam ideias, né, que reverberam para a vila toda. Então, esses centros de discussões obrigou nós a discutir e encaminhar determinadas coisas. Então, a máscara nos bares, por exemplo, saiu dessas discussões. As plaquinhas dizendo, gente, tem que entrar, era porque a gente discutia. Então, acho que teve esse debates, esses ensinamentos novos para nós mesmos, para a gente conseguir
passar a pandemia, né? Ou sobreviver durante ela. Legal, Alex. Então, bom, também tu já falaste várias coisas, mas poderia, assim, fazer uma rememoração um pouco do que mudou na tua rotina desde o início da pandemia até agora, né? A gente já passou por várias fases, algumas coisas tu já falaste, mas o que mais, assim, em termos de trabalho, até da questão dá para juntar com a questão do impacto econômico, né? E do isolamento, o que deu para fazer de isolamento no teu cotidiano e no da tua família. Bom, primeiro é que essas mudanças, né, elas não foram umas mudanças por escolha nossa, né? E aí a tendência é que seja muito sofrível, né? Quando tem uma imposição do nosso sentido, nossa forma de ver, viver, olhar o mundo, olhar as coisas e relacionar-se com as pessoas e tal. Então, tem um processo que é doloroso, assim, por causa disso, né? No nosso caso, isso pensando enquanto os catadores, né? Pensar na lógica de que todas as embalagens, elas são as coisas que são compartilhadas da casa das pessoas. As pessoas estavam com aquilo na mão, utilizaram, depois botaram na coleta seletiva e ou era coletada por nós ou vinha parar na cooperativa para a gente separar. Então, criou-se todo um processo. Lembra? Não sei se vocês lembram que saiu alguns videozinhos que a pessoa botava a mão na boca, botava na maçaneta, e aí ficava aquele colorido de que estava... Então, para nós, aquilo foi assim, ó, nossa, foi terrível. Eu digo que se a gente tivesse dinheiro para pagar especialista aí para a gente poder discutir os problemas psicológicos causados pela galera naquele início, nossa, nós ia gastar um determinado tempo, porque aquilo foi um terror para a gente, assim. E as nossas discussões, elas circulavam em torno disso, né? Do terror de pegar o vírus e trazer o vírus para casa, e como a casa é interligada, trazer o vírus para todo mundo. Então, nós pensávamos, por exemplo, que nós tínhamos que fechar a cooperativa e não deixar entrar nada, porque era melhor a gente tentar outras formas de viver do que fazer com que a nossa forma de viver causasse nossa morte, né? Então, essa foi uma das grandes mudanças, né? A forma do olhar para as coisas, e essas coisas que representavam vida passam a representar morte, né? Um negócio muito complexo, assim. Então, a minha parte, assim, mudou a relação de que antes eu era muito mais ativo e ligado às pessoas pela ligação que se dava na rua, e passou a ser a ligação online, né? Como eu disse no início, lá atrás, né? Eu não fui mais para a cooperativa, passei a fazer o processo do meu trabalho aqui em casa, né? Então, arrumei a internet para ficar melhor, a URGS me deu uma grana também, todo mês manda uns pila para mim conseguir pagar a internet, então botei uma internet razoavelmente boa, que agora eu consigo fazer os trabalhos, porque eu ficava tremendo na tela e não escutava o que me falavam, né? Então, agora ficou com uma internet boa, eu faço os estudos de casa, me relaciono com as instituições, empresas, com a própria universidade, pelo R, né, pelo sistema remoto de ensino. Então, mudou muito nessa questão de como que eu me relaciono com as pessoas. Na cooperativa, a gente começou a instaurar um sistema de trabalho, que se trabalha uma semana e na outra só recebe material. Daí fica esse material de quarentena enquanto está todo mundo em casa. Quando está todo mundo em casa, recebe material. Quando volta todo mundo a trabalhar, não recebe material, porque daí dá esse tempo de perder, digamos, a periculosidade do vírus. Então, isso organizou, de certa forma, diminuiu um pouco dos nossos temores. Outra parte que a gente fez foi organizar as campanhas, né? Nós organizamos campanha de arrecadação de alimentos, de roupas, de recursos, dinheiro, enfim, para poder auxiliar, porque a renda da cooperativa, que era mais ou menos em torno de R$ 1.200, caiu para R$ 900. Então, a galera passou a ter mais dificuldade financeira, né? E a gente começou a articular também apoio de máscara, de álcool gel, enfim, apoio para a própria manutenção da cooperativa, articulamos com outras entidades e tal,
para ter mais recursos. Então, conseguimos mobilizar vários, assim, e essas mobilização todas de forma online, né? Então, isso fez com que a gente, por exemplo, desse muito mais bola, né, para uma reunião online do que antes a gente não dava, porque o que valia era estar presente na frente. Então, essas relações acabaram também mudando, né? Na comunidade, a galera vive aqui é os trabalhos precários, né? Então, você pode imaginar quais são os trabalhos. A galera faz faxina, porteiro. Os que melhor aqui são melhor empregados são motorista de ônibus. Então, é uma galera que está dentro dessa faixa etária aí dos trabalhos precários. Os de carteira assinada não mudou muito, e os que trabalham como ambulante e tal, no início foi complicado, mas depois a galera sumiu e tal, ou tem aquela escolha, ou morre de fome, ou morre pelo Covid, e foi trabalhar, enfim, e está aí mantendo a vida. Então, essas diferenças deram-se lá no início muito mais, por não saber com o que nós estava lidando, digamos assim, nessa questão mais prática, mas depois o povo foi tendo mais ciência, foi conhecendo, enfim, e foi articulando, interagindo de acordo, enfim, com o seu processo para poder manter o trabalho, a vida, as coisas funcionando. E aí nós temos aqui o debate sobre a escola, por exemplo, né? E a escola nós estamos um acordo fechado aqui, né? Entre os moradores e os professores, enfim, das crianças não retornarem para a aula, enquanto não tiverem o processo da vacinação, né? A gente não quer ser teste de ninguém, né? Então, a gente não, com as vidas nossas, a gente não brinca, e todas as vidas, enfim, para nós são extremamente importantes, né? A gente tem um conceito e tal de solidariedade que é muito diferente do que é construído em outras regiões da cidade, né? Aqui a gente enxerga os filhos como filhos coletivos, um cuida do outro, tem um processo de solidariedade que é muito mais carnal, enfim, né? Muito mais concreto do que outras formas de solidariedade que são por aí pensadas e tal. Então, a gente vai se ajudando no que dá, né? Tipo, a senha do meu Wi-Fi aqui, ela é quase distribuída gratuitamente para todo mundo que quiser vir e ter aula e tal, sentar aqui dentro, aqui na frente, enfim, para poder fazer as aulas de maneira em que eles fiquem afastados, enfim, para conseguir dar conta aí desses processos. Mas para a aula em si, não vão, né? E eu, inclusive, eu lembro de uma discussão que a gente fez, que é se a gente está reunido aqui, né, na comunidade como uma grande casa, por que a gente não vai para a escola, que também é considerada como uma grande casa, que todo mundo se reúne? E a gente coloca que lá é uma grande casa, mas é de várias outras casas que se reúnem. São várias comunidades igual nós que está ali dentro. Então, o processo é esse de que ali, naquele lugar, é uma escolha da gente estar, né? Então, a gente pode escolher, por exemplo, não ir. E essa é a grande questão de a gente não estar ali nesse espaço que a escola pública, antes da pandemia, já tinha muita dificuldade estrutural, com várias faltas, né? Então, agora, por exemplo, está muito, muito, muito pior. Então, a gente está fazendo esse debate agora de não deixar as crianças ir para a escola. Perfeito, tu toca em vários pontos importantes e eu vou retomar um que tu falou mais no início sobre impactos psicológicos. Se tu puder desenvolver um pouco mais como tu sente esses impactos psicológicos da pandemia, tanto nas pessoas que te cercam, mas em ti também. Falar da gente é um negócio bem difícil, né, gente? Mas, enfim, vamos lá. Primeiro, eu acho que que a gente vive, né, dentro de uma pressão gigante, né? Acho que quanto mais o nível de pobreza, não só econômica, mas de saberes, enfim, do olhar do mundo assim, ser menor, quanto mais pobreza disso, maior vai ser os impactos, né? Porque as pessoas sofrem muito e tal, e o que vem de fora vai trazer um impacto, principalmente na questão do Covid, muito negativo, né? Então, as pessoas praticamente assim no início da pandemia avançaram para um nível de quase de violência, assim, uma com a outra e tal, de se separarem, um processo que foi bem gritante, assim. Mas depois o negócio foi voltando à normalidade, porque não tinha o que fazer, né? Pegar um exemplo bem claro, né?
a gente mora num beco. Então, quem está na primeira casa da esquina do beco ali consegue não ter contato com as outras pessoas. Mas quem mora no canto do beco vai passar por todas as casas para chegar até a ponta, né? Então, o problema, assim, era muito mais do medo, do terror de contrair, enfim, e levar isso para sua família, para as outras pessoas, né? Tem aquela lógica, as pessoas dizem, se eu pegar, eu até me garanto, consigo, mas e se eu passar para as outras pessoas, né? Então, tinha esse medo e tal. A outra é a questão de todo o problema que deu sobre os auxílios emergenciais, né? O auxílio emergencial parece que as pessoas passaram a existir, né? Muito completo, muito complexo esse pensamento, digamos, né? Até então era todo mundo excluído, né? Não existia para nada, mas daqui a pouco veio o auxílio, que é de 600 pila, uma vergonha, né? E aí as pessoas daqui a pouco passaram a existir, né? E passaram a ser desconsideradas, mesmo morando 30 anos na vila, né? Ainda passaram a ser desconsiderados sem receber o auxílio, né? Então, ali, assim, muita discussão sobre como acessar o auxílio e tal, muitas brigas tiveram, assim, com gente muito braba, puta da vida, porque não conseguiram acessar, e, enfim, acho que essas são as questões, assim, mais principal, né? Mas tem uma questão que os problemas que a gente vai tendo vai ter que se resolver entre nós mesmos, né? Porque não tem assistência, né? A questão dessa assistência psicológica, eu nem sei se ela é considerada no SUS, né? Como um processo de tratamento, se tem gratuidade para isso ou se não tem e tal, porque a gente vai se resolvendo a partir de nós mesmos, é como se nós tivéssemos só os nossos ombros para chorar, que não tem outros ouvidos para escutar aquilo que a gente tem a dizer, dos problemas que a gente tem e tudo mais. E aí tem as questões mais comedidas, né? Que é quando a gente não fala, porque isso pode ser considerado como um problema mimimi, né? De que, olha, os outros passam e não choram, por que tu tá chorando, né? Tem a questão da honra, né? Essa lógica de que algumas pessoas podem e outras não, porque elas vão perder força, elas são menores do que as outras porque fazem isso, porque impacta, porque elas se desmancham por causa de uma coisa, olha os outros não se desmancham, porque tu está se desmanchando, então várias questões assim, né? E eu, no caso, como tenho uma relação mais direta assim com as pessoas e tal, um processo de referência, por várias vezes foi para discutir com as pessoas, para se entenderem e continuarem, digamos assim, a lutarem por suas vidas. Essas foram coisas importantes, assim, porque, enfim, as pessoas chegam num ponto que daqui a pouco elas dizem, olha, não tem mais nada para fazer, o que eu vou fazer é acabar com a vida minha, né? Porque daí eu deixo de ser um problema, deixo de ser um estorvo para as outras pessoas. E aí precisa de ter alguém para escutar e dizer, gente, resiste, vamos, né? Avança, eu estou contigo, nós estamos juntos, vamos passar por essa junto. A gente sempre viveu junto, vamos viver junto. Eu quero estar contigo daqui a tantos anos. Quando a gente não tiver mais cabelo, eu já faço. Mas quando não tiver cabelo, quando tiver tudo branco, quando a gente tiver várias histórias para contar, e uma delas vai ser como que a gente venceu esse vírus maldito, passamos por ele mesmo sem ter as condições, nós mesmos criando condições para defender nossas vidas. Muito bom, muito legal. E, Alex, agora falando um pouco sobre a questão do estudo mesmo, né? O impacto da pandemia nos hábitos de estudo, e aí a gente já pode engrenar como é que foi a tua adaptação com o ensino remoto, tu já mencionaste algumas coisas, né? E até essa questão, por exemplo, dos apoios ou falta da universidade para os estudantes, tu falaste que recebeste aquele auxílio, né? Como é que foi isso? Conta um pouco para a gente como é que foi a tua adaptação inicial e agora, né? Agora que a gente já está no fim do segundo semestre em ensino remoto, como é que está sendo isso? Primeiro é que, como eu consegui, assim, pela estrutura nossa que a gente montou do movimento social, que eu faço parte, do movimento dos catadores, eu consegui ter acesso a várias camadas sociais, enfim, né? Eu digo que é uma lógica de romper as esferas de aço, né, social, e estar lá em contato.
Então, conheci várias outras formas de organização social, viajei para outros países, conheci várias pessoas que são ditas de notório saber, enfim. Então, isso me deu um olhar muito melhor, assim, até na parte discursiva, de olhar, de analisar, falar as coisas, emocionar as pessoas, tocar elas, enfim, falar coisas que elas não enxergam, porque aprendi muito com outras pessoas e tudo mais, né? Então, para mim, tem uma forma de adaptação muito mais rápida do que outros colegas, né? Então, às vezes, não vale basear por aquilo que eu estou vivendo e tal, perto de outros colegas que não tiveram essa mesma experiência, né? Fora que eu consigo olhar a parte do conhecimento dos estudos como uma coisa boa, né? Inclusive, porque a parte do colega coloca os textos, as provas, o trabalho, a pesquisa como uma coisa ruim, né? Bota no lado triste da vida, né? E eu coloco isso no lado feliz. Eu digo, olha que bom que a gente consegue estudar, ter professora, ter professor, ter toda essa discussão, esse debate, essa coisa, porque eu vivi num mundo apartado disso tudo, né? Eu vivi onde o único acesso que eu tinha ao Estado era correr da polícia ou tomar as cacetadas quando não ocorria. Então tinha essa questão que para mim é muito diferente perto dos outros colegas, aí a maior parte de classe média alta, enfim, que vive um outro mundo, uma outra realidade diferente da minha, né? E eu tenho essa rede de contatos por causa do movimento. Então, quando eu ascendi, digamos, para a universidade, a imprensa foi lá e noticiou o catador. Nossa, o cara conseguiu. Aí vai lá o jornal, vai não sei o quê, outra entrevista. Todo mundo, né, vai ficar falando dessa novidade que é, né? E por eu me relacionar muito bem com as pessoas, então eu vou ter acesso aos professores, né? Vou ter a galera vai me mandar o zap, da babá, aquela coisa toda. Ah, eu gosto de falar com o Alex, eu gosto de escutar a opinião dele. Então eu vou estar o tempo todo interagindo e discutindo e tal. Então, de certa forma, se eu tivesse na cadeia, eu iria estar quase interagindo da mesma forma, né? Porque a questão é que eu vou gerar o interesse, inclusive, de outras pessoas pela forma que eu vejo, olho, discuto, analiso e falo conforme o mundo é, daquela forma que eu estou vendo e tal. E, às vezes, isso é uma grande novidade para as pessoas, né? Então, eu busquei, no caso do recurso para a cooperativa, eu consegui assessorar um recurso para tocar um projeto que eu faço parte da coordenação agora. A universidade me ofertou recurso para mim poder ficar em casa, né? Então, eu recebi também um bolsa de iniciação científica para estar desenvolvendo pesquisa junto com a Rede Covid Humanidades, que também manda uma graninha para cá. Então, fiquei muito bem economicamente, digamos assim, né? E essa questão das aulas e tal, eu sempre fui muito aberto com os professores, né? Eu nunca tive um processo de me afastar de algo que eu não gostava e nem tampouco elogiar aquilo que eu gosto, né? Sempre busquei ser muito transparente. Então, nas turmas que eu tive presente, sempre construímos um processo que fosse de aprendizado menos doloroso, de acordo com o que cada um estava passando. E como eu tenho uma experiência e um processo que é considerado muito difícil para as outras pessoas, quando as pessoas estão lá no seu muro de lamentações, eu falo um pouco das minhas lamentações, ela diz, pô, mas a minha não é nada, então, perto disso, né? E aí eu também busco discutir com os colegas, enfim, para entender o que cada um está passando, porque as dores é quem sente, é quem está, né? Quem tem é quem sente, é uma diferente da outra, né? Então, é como também buscar assessorar e ajudar os colegas, enfim, que estavam com problemas, né? Tipo, agora com um colega que estava ali, não tá no, a gente fala, né, num princípio de depressão, mas olhando para ele é uma depressão profunda. Cada vez que ele vai me contar as coisas, aquilo que ele cria coragem de me contar, eu percebo que está bem difícil, né? E às vezes cria essa ligação justamente por entender que eu posso de alguma forma contribuir, dizer, gente, vamos olhar para frente, olha mais adiante, olha os problemas que estão aí, tu pode contribuir, tu pode ajudar, vamos fazer determinada coisa de determinada forma. Então, para mim, eu me adaptei muito bem assim ao sistema de educação aí à distância, por causa justamente dessa lógica do querer, né? Eu tenho desejo pelos estudos, eu sei da importância dele, sei de que eu estou aqui por não estar sozinho,
sei que tem todo ataque à educação, sei de uma série de questões que às vezes os colegas esquecem que estão, né? E aí eu sou, tipo, muito crítico, muito duro, né? Eu bato numa forma de tirar aquela coisa que está ruim, então é bater para achar que as coisas boas fiquem. Então, eu vou estar o tempo todo discutindo, colegas, pô, se a gente pegar e agora pegar a ideia de voltar para baixo, vai ser um espaço muito bom para o Bolsonaro entrar e estourar o que tem. Então, é como é que a gente consegue se segurar e fazer uma força, um esforço a mais, e esse esforço também servir como um processo da gente aprender, né? Porque, vamos pensar, né, gente, quem que vai ter a experiência de viver durante uma pandemia, de aplicar um processo de educação à distância, como a gente está vivendo, nas condições que a gente está vivendo, e que a gente pode gerar um conhecimento para as próximas e tantas outras porcarias de pandemias que vão vir por a frente. E como que a gente olha para isso, né, e consegue tirar, não digo nem vantagens, né, mas como que a gente consegue aprender esse processo para poder fazer com que os outros que vierem, espero que não venham, sejam menos doloroso possível para as próximas pessoas, porque a gente pode criar uma experiência a partir de agora. Isso eu digo que não só para nós, enquanto colega, mas para os professores também, né? Tem uma lógica. E eu digo, graças a Deus agora, para aqueles professores que são muito chatos, os professores são muito chatos, as minhas férias estão chegando agora. E agora começou o trabalho deles, né? E aí eu digo, olha, se você for uma coisa muito ruim comigo, eu vou ser muito ruim contigo também. Porque não tem como a gente não ir nessa mesma... A gente se dá as mãos para ir junto, ou briga e fica separado, né? E, às vezes, vai reverberar para todos os lados. Então, como que a gente juntos conseguiu fazer essas coisas, né? E aí, no meio disso tudo, né, eu comecei a escrever. Então, eu escrevi um livro que está agora para ser lançado no dia 7 de julho, eu acho que vai ser lançado, está lá para diagramação e tal, que vai trabalhar justamente esse processo de educação. É como que a gente consegue enxergar para a educação como uma coisa boa. Eu digo que é olhar para a educação como o alimento, a comida, que te dá prazer, que te alimenta, enfim, que te dá sustância, energia, do que olhar para a educação como se fosse a louça suja, né? Que é o outro lado, que é o lado triste, ruim, que ninguém gosta, né? Então, é como que a gente faz isso. Mas como que a gente faz isso numa sinergia dentro de sala de aula, compactuando com a ideia, o professor indo até o nosso nível, porque se ele falar de um nível que a gente não entende, não adianta ele falar. Eu digo, bom, vai ter que falar de novo porque eu não entendi. O teu nível é outro. E se tu quiser que eu compreenda, pelo amor de Deus, repete de novo. E essas são as coisas que a gente vai construindo para fazer. Então, quando a gente faz essa confluência, as aulas tendem a ser muito melhor. E eu acho que isso aconteceu durante esses 2 semestres, né? Eu tive sorte, eu acho que eu só tive 2 professores. Esse semestre, agora, eu estou com 8 cadeiras. 8 cadeiras que eu estou desenvolvendo, e mais grupo de pesquisa, e mais o trabalho do movimento. Então, quando eu começo a botar essa experiência para os colegas que estão com 4 cadeiras sofrendo, eles pegam, meu Deus, eu tenho que ir, né? Porque esse cara aí, cheio dos filhos, fazendo comida, cozinhando, morando sozinho e tal, consegue dar conta? Como é que eu, que tenho a mãe fazendo comida para mim, lavando a minha roupa, e só com 4 cadeiras não dou? Eu começo a ter essas trocas, que às vezes são bem gostosas de fazer. Te perguntar como tu avalia a atuação das autoridades em relação à pandemia. Tu já deu algumas menções, mas assim, sobre a atuação tanto das autoridades federais, estaduais, municipais, qual a tua avaliação? Bom, é que, para mim, a autoridade não é essa que é constituída aí por esses processos que a gente vê, sabe? Tipo, eu olho para o presidente e não vejo autoridade nele, né? A autoridade é uma questão constituída, construída e que se garantia dia a dia, né? A gente vive desses processos e tal, em todos os lugares. Às vezes a gente pega e pensa, né, de que a democracia é esse processo de votar em 4 anos, e que a gente desse um cheque em branco que eles pudessem fazer o que eles quisessem. Então, tem autoridades que são consideradas como autoridades, mas eu desconsidero. Considero muito mais a minha mãe como uma autoridade eterna, né, por causa de todo um processo umbilical que tivemos, pela cedência da vida por me aguentar na infância. Imagina agora eu discutindo e falando, coitada da velha, né? Mas do que esses outros tipos de autoridades. Então, as autoridades constituídas que vivem desse processo de entender a relação pé no chão,
igual e tal, junto, eu considero que foi bom demais, porque a gente conseguiu sobreviver diante de tudo isso. Então, as autoridades construídas dentro de sala de aula foram extremamente importantes. No município, as pessoas que eram autoridades, representantes do município que estiveram conosco, super bom. Agora, aquelas afastadas, né? Tu pega o Marquesan da vida, que ele não era, que o Marquesan ele não ia nem com ele mesmo, que ele conseguia brigar com ele mesmo. Ele sozinho, lendo o jornal, sentado no vaso, após que ele brigava, né? Porque o cara era uma... E olhar para o Bolsonaro, não precisa nem de falar, né? O que é essa estrutura aí, né? Então, o processo das autoridades, essas legais, digamos assim, aquelas olhadas pelo conjunto da sociedade, tiveram um processo extremamente negativo, né? A culpa de tudo isso que nós estamos vivendo é justamente deles, né? Mas as autoridades que a gente constitui a partir de nós mesmos, as nossas próprias lideranças, os nossos próprios conjuntos convívio aí, a gente conseguiu ir muito bem, porque estamos conseguindo sobreviver. Eu acho que, né, uma das autoridades que poderiam ser maior e que é o que a gente se constitui, digamos assim, que é a ciência, foi completamente desconsiderada, né? A ciência como uma das maiores autoridades, que é o do saber, enfim, e que podia diminuir, enfim, todo esse processo que a gente viveu, né, foi desconsiderada. Foi desconsiderada por esse outro tipo de autoridade que, para mim, não serve, entende? Então, essa constituição de autoridade eu enxergo como um processo diferente. Então, algumas serviram e se materializaram, enfim, durante a pandemia, e tem outras que definharam, já eram ruins antes e ficaram pior durante. Obrigada, Alex. A gente tem aqui, tu já mencionaste também, mas a questão de ver se tu tem participado de alguma ação de solidariedade durante a pandemia, né? E a quem se dirigem essas ações, né? Para quem elas são feitas. Então, só se tu pudesse falar mais um pouco sobre isso, embora tu já mencionaste. Então, tem no dia 8 de janeiro, deixa eu chegar nessa parte depois. No início da pandemia, a gente organizou uma campanha de solidariedade para a cooperativa. Porque como tinha aquele medo gigante e tal, a galera parou de trabalhar, começou a trabalhar uma semana sim, outra não. Então, isso fez com que a renda baixasse muito. Como as pessoas elas se deslocaram dos seus postos de trabalho, que eram os grandes geradores, no nosso olhar, digamos, né? As pessoas estavam na universidade e geravam uma quantidade de resíduos lá. Elas passaram aí para suas casas. Então, a quantidade de resíduos geradas mudou. Então, começou a faltar resíduo na cooperativa. Isso fez, por exemplo, com que o preço dos materiais, né, eles começassem a subir. Inicialmente baixaram, depois começaram a subir. E a renda nossa, que só vem pela venda do material, começa a baixar e subir também de acordo com isso, né? E como a galera trabalhava uma semana sim, uma não, eu não tenho renda da cooperativa, então para mim não me afeta, mas a galera afeta, né? Porque depende da venda do material e vai depender do valor que custa cada material. Então a galera perdeu boa parte da renda e a gente organizou as campanhas. Essa campanha da cooperativa, né, ela conseguiu dar uma renda de 200, 300 reais para cada um no mês e mais uma cesta básica, às vezes 2 cestas básicas, então ia depender daquilo que a gente ia conquistando. 2 meses depois que iniciou a pandemia, mais ou menos ali em torno, acho que foi abril, maio, a gente pegou e organizou uma campanha de solidariedade nacional. Eu fiquei na parte da coordenação, porque estava com bastante tempo, né? E aí organizamos uma campanha que conseguiu arrecadar, eu agora não consigo lembrar, mas eu acho que foi em torno de 6 milhões de reais, que conseguiu beneficiar 15 mil catadores no Brasil. Então, fizemos essa campanha com várias entidades, apoio e tal. Então, eu estava com mais tempo e consegui ficar dedicado a isso, né? A discutir, dialogar, justamente por também conhecer entidades, pessoas, enfim, que são referências e que podiam contribuir, né?
E aí, no meio agora, no janeiro e tal, deu um incêndio aqui na vila, né? E a casa que a mãe dos meus filhos mora, e eles moravam, de certa forma, por um tempo pegou fogo, né? E aí se perdeu tudo, então organizando também uma campanha durante a pandemia, é uma campanha dentro da campanha, para arrecadar recurso, dinheiro e também material de construção para reconstruir as casas, né? E isso fez com que os guris viessem, de fato, morar aqui comigo por causa da casa também, né? Para ter um lugar, enfim, para viver. Então, acho que é isso. A gente conseguiu organizar várias campanhas que foi principalmente para os catadores. Um detalhe é que no início da pandemia, o espírito solidário ele era muito maior, né? As pessoas acordaram e viram que tinha gente que passava fome, né? Então, elas começaram a doar para as campanhas e tal. Isso foi parando, né? As pessoas vão avançando e tal, e daqui a pouco elas se dão conta, né? Elas estão hoje pagando 3 vezes mais uma passagem aérea, mas estão indo viajar, tocar suas vidas e tal. Então, a solidariedade inicial não era a mesma. Então, inicialmente, nós recebíamos recursos, apoio e tal, e nós distribuía na comunidade como um todo, para as pessoas que a gente sabia que tinha grandes dificuldades e tal. Então, o início da campanha foi para todo mundo, né? Agora que tem baixado o nível de investimento que as pessoas têm e tal, a gente acaba apoiando somente as catadoras e os catadores da cooperativa mesmo. A gente já está conversando há 1 hora, nos faltam só 2 perguntas, tudo bem a gente terminar? Tocamos. Eu coloquei 1 hora porque, como eu estava em aula, quando eu estava em aula, eu estou com um trabalho de sociologia e cultura, que está me tirando a dor. E aí eu precisava voltar para ele depois, mas eu volto sim. Vamos concluir. Tá, 2 perguntas só mais, então. Como tu tem te informado durante a pandemia? O quê? Me informado? Isso, quais formas de comunicação de informação tu utiliza? Jornal, TV, Eu ia internet? dizer que o grupo de melhor fofoca que tem é o de WhatsApp dos bichanos, dos bichos da URGS. Que ali é onde, nossa. Mas, enfim, é uma brincadeira. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente importante, né? Porque eu faço parte de vários grupos e tal, nacionais, internacionais, então que as pessoas vão mandando informação, link e tal, para a gente poder acessar. Eu também tenho uma rede de contato muito boa no Instagram, no Facebook. Eu escrevo, enfim, para alguns meios de comunicação. Faço parte ali do grupo de pesquisa, então tem uma rede de professores que eu acesso. Os professores também têm as suas redes e vão mandando informação. Então, mas é isso. Eu não tenho TV em casa, né? Porque a TV, justamente para mim, na minha avaliação, a TV é contra a cultura da educação, né? Eu cortei a TV porque ela tira. Imagina, né? Tu tem um filme, uma novela, uma coisa legal, e tem um texto para ler do lado, né? Um texto com palavra difícil, escrito quadradamente. Então, eu joguei a TV fora porque a minha prioridade é outra coisa, né? Então, às vezes são pequenas coisas que estão dentro da nossa casa ou que nos trazem para um lugar de conforto e que aí jogam outras coisas que era para nos dar conforto como um negócio ruim, né? Então, aquilo que me dava tem gente que diz assim, que eu sou meio doente, né? Porque tirar essas questões enfim, que eu podia saber das fofocas, do jogo, não sei o que e tal, eu tirei isso de casa. Eu lembro quando eu fui comprar, quando eu fui na loja, essa parte é super boa, né? Pobre na loja é uma coisa que a gente quer contar para todo mundo, né? Mas quando eu fui na loja comprar TV e tal, eu cheguei lá, olhei a TV, e comprei um projetor. Porque aí, além de eu conseguir assistir, enfim, que eu quisesse, pelo computador e tal, eu podia trabalhar, porque eu trabalhava com a formação dos catadores, né? Indo nos outros grupos, enfim, trabalhar muito mais a questão da educação popular e tal. Então, o projetor me contribui. Então, eu cortei essa questão da TV. Quanto à questão dos meios de comunicação, eu tenho uma rede, os repórteres aí que fazem parte dos jornais, são camaradas, né? Tem uma galera que são amigos, que a gente constrói as coisas junto. Pela luta dos catadores, da reciclagem, de resíduo zero, da questão da luta ambiental,
do próprio processo da participação na cidade, todo um processo que, tipo, eu estava desde o conselho, eu era conselheiro do orçamento participativo, então, desde guri eu já era meio metido nessas coisas, né? Nunca caí para ver política partidária, mas sempre fui dos movimentos sociais. Então, os repórteres que chegam, vão construir qualquer coisa, vão falar comigo. Quando falam comigo, a gente cria amizade, é uma coisa assim. Ou cria amizade, ou eu mando se lascar e eles também mandam me lascar, porque daí a gente não se entendeu mesmo. Mas, em geral, se cria um vínculo. Então, várias coisas as pessoas me mandam. Eu estou de boa, a pessoa manda, olha, Alex, tu viu isso? Tu viu aquilo? Então, o tempo todo, a discussão vai se dar em torno disso. Eu acho que muito mais pelo WhatsApp, as minhas informações vêm pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo Instagram, do que outras coisas. Pelo WhatsApp é que eu ligo os sites, por exemplo, né? Ou que eu vou ver o Google Play, alguma coisa assim, quando vai me ter uma notícia que, para mim, me interessa muito, né? Olhar o negócio da CPI tem me dado muitas gargalhadas, viu, gente? Se vocês não estão vendo, gurias, pelo amor de Deus, vão olhar. Vocês vão olhar a discussão do Pazuello hoje. Ah, meu Deus do céu! É como se um monte de gente que morreu estivesse sobrevivendo agora para olhar para esse cara falando. Tá bom, Alex. Vamos depois, a gente vai ver agora, depois da entrevista, vamos lá, vamos ver. Bom, aí agora sim, meio que para a gente ir finalizando, que tipo de expectativas tu tem em relação ao futuro? Em relação, por exemplo, à questão da vacina e ao futuro em geral, assim, o que depois desse 1 ano e pouco, né, da gente nessa situação, como é que a gente pode pensar o futuro? Tem uma coisa que é o desejo, e tem uma outra que é o que eu enxergo, mais ou menos, que pode estar se desenhando, né? Eu acho que as duas coisas valem, né? Porque às vezes a gente não fala do mundo dos sonhos, dos desejos, das ideias, né? E como a gente não discute, não fala, pode ser que isso não se concretize, né? Então, a minha questão mais forte mesmo é o meu mundo dos desejos, dos sonhos. Acho que é por isso que eu luto. Tudo que tem mais adiante de coisa boa vai ser garantido a partir de muita luta, né? Então, o meu sonho, o meu desejo, aquilo que eu gostaria de ter para o futuro, né? Seria que a gente tivesse menos exclusão, menos violência, né? Do que isso que a gente vê agora, né? Que as pessoas pudessem realmente ter oportunidade de realizar os seus desejos. Seria quase como isso, né? Mas isso se traduz em dizer que as pessoas não passem mais fome, que as pessoas tenham trabalho, que as pessoas não apanhem na periferia da polícia, enfim, coisas que são bem básicas. Mas eu vou dizer que é o mundo dos sonhos isso, né? E tem o mundo da realidade, né? Que coloca a pandemia para resolve o problema da pandemia para botar o povo para trabalhar e voltar ao mesmo sistema de exploração que tinha antes. Então, acho que tem essas duas questões, né? Que a pandemia vem, ela vai passar, vai chegar a vacina e depois o povo vai voltar a trabalhar e sofrer nos ônibus aglomerados, com passagem cara, com salário super baixo, enquanto que a gente vai vendo aí os gestores fazendo decreto para aumentar o seu salário, enquanto que a gente vai ver os juízes aí cada vez mais ganhando mais e se desconectando daquilo que seria a ordem da justiça, do direito, da igualdade, daquilo que eles rezaram antes lá de aceitarem o cargo de juiz. Então, é olhar para isso e dizer que depois que essa luta aqui contra a pandemia passar, as outras lutas vão continuar, porque a vida continua e a vida é uma eterna luta, né? Com breves intervalos de muita alegria, enfim, a gente aproveitar cada conquista como se fosse extremamente importante. E queria saber se tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de nos relatar, alguma coisa sobre o que a gente já perguntou, sobre o que a gente não tenha perguntado, e também se tu teria algum registro do cotidiano da pandemia para nos enviar, para a gente arquivar de foto, texto, vídeo, qualquer coisa. Eu vou procurar material para mandar para vocês e tal. Acho que a questão do site da campanha, material de campanha, essas coisas, acho que é bem legal, porque isso vai evidenciar isso que eu estou falando.
Eu escrevi algumas coisas também, acho que posso mandar. O que eu falaria, assim, para complementar, né, gente? Que eu acho que essa busca, assim, dos saberes, né, porque a questão de perguntar para a pessoa, para ela mesma falar e tal, ela é extremamente importante, sabe? Muito rica. E aí o que eu diria é, né, que para procurarem mais pessoas, para ter outras questões e tal, né, e disponibilizar esse material de uma forma que seja de acesso ao público, não ao público acadêmico, porque esse não é o total, pelo contrário, é um dos menores que tem. Então, é como traduzir esse trabalho que vocês estão fazendo, né? E traduzir de uma forma que seja acessível, que as pessoas consigam compreender, que elas consigam se enxergar a partir do que elas falaram, enfim, porque quando se transformar no notório saber, né, que aí vai ter o nome das professoras, bem bonitinho, no projeto lá, papapá, esse negócio não fique só para esses, né, gente? E ser devolvido de uma forma que a gente consiga compreender. Eu me colocando agora lá de cá sem ser o acadêmico, né? Porque às vezes a gente vê isso muito acontecendo, né? E eu estou num grupo de pesquisa e tudo mais e tal, e já travei algumas brigas, dizendo o seguinte: eu não estou pesquisando só para a universidade, não estou pesquisando para concentrar, nem para isso. Senão eu não fazia esse tipo de pesquisa. Essas coisas têm que servir para as pessoas, tem que ser como uma ferramenta para elas se olharem, para elas se complementarem, para elas preencher a lacuna que falta na vida delas, para elas conseguir ter um pouco mais de alegria, enfim, de poder enxergar a realidade construída com vários olhares. Às vezes é a única oportunidade que elas vão ter. E tem pessoas que vão ser valorizadas de devolver para elas não serem importantes só como uma fonte, mas para depois receber aquilo que foi construído de outras formas. Então, diria isso para vocês, no momento de transcrever, de fazer os trabalhos, os relatórios, enfim, que essas questões fossem de forma acessível, né? Tem gente que não sabe ler, por exemplo. Então, como é que vai construir os podcasts, por exemplo, para que as pessoas possam escutar lá no WhatsApp, né? Pode ser feito um vídeo, sei lá, alguma coisa dessa forma, em que outras pessoas possam acessar, né? Pode ser que daqui a um ano uma coisa gostosa aconteça, que seja show vírus, show pandemia, e pode trazer, por exemplo, a galera para fazer um debate um ano depois da pandemia, o que a gente discutiu agora, discutir depois, até para não ser uma coisa fechada dentro de um projeto que tem começo, meio e fim, para que as coisas sejam como a vida, permanente, constante, sempre com novidades, com coisas que vai acrescentando e tal, né? Eu sempre curto a ideia das coisas ser infinitas, né? Das coisas boas ser infinitas e das coisas ruins serem infinitas, porque a gente tem que lutar para isso. Acho que é isso. Puxa, Alex, muito obrigada. Foi ótimo te ouvir assim o tempo todo. E até nós vamos te mandar já as entrevistas que já estão publicadas e o trabalho assim que a gente está, né, começando a fazer. Uma das estudantes do projeto fez um material de vídeo com a divulgação e a gente vai te mandar para tu também circular, se tu achar legal e tudo, mas isso é muito importante, tu dizeres isso para a gente, assim. Então, a gente agradece muito a tua colaboração, tu ter dedicado esse tempo, que a gente sabe que é corrido, ainda mais no fim do semestre, né? E aí, só te perguntar se tu mantém a autorização dada no início da entrevista para divulgação e o uso da tua imagem, e se for reiterar que tu pode ter, se tu quiser, um prazo para publicar a tua entrevista, caso tu gostaria, né, de, por exemplo, deixar ela fechada por algum tempo, isso também é uma possibilidade que a gente te coloca, tá? Coisa boa isso aí, prof. É. Eu acho que essa questão é a primeira vez que eu vejo isso, sabe? Nas entrevistas que eu fui fazendo e tal, né? Porque eu sei que, às vezes, quando vai mexer, vai mobilizar com a ideia, sentimento, essas coisas todas, a gente tende a mudar muito, né? A perspectiva e aquilo que a gente tinha autorizado, né? Antes e tal, pode ser que mexa com questões bem sensíveis e tal. Então, achei bem legal, assim,
vocês colocarem. Quando eu li lá o texto que tu me mandasse pelo WhatsApp ou por e-mail, não lembro, eu disse, bah, que legal, que a gente pode parar a entrevista, pode não sei o quê. Porque às vezes isso não está dito, né? E aí isso deixa a gente muito mais à vontade para poder estar. Então, eu aprendi também com vocês, porque eu também sou pesquisador, né? Então, precisava de ter isso até para poder deixar as pessoas mais à vontade, se elas, caso fosse interesse delas, se elas se sentissem mal, se para trocar de nome ou não publicar e tal. Mesmo, eu acho que, por exemplo, né, eu fico sempre olhando, tem entrevistas que a gente ganha muito, né? E tem outras que a gente tem que demora um tempo mais para compreender, não é que a gente não ganha, mas que demora mais para entender o olhar que aquela pessoa está dando e tal, né? E aí ter isso e tal da pessoa dizer, olha, tem um tempo se tu quiser publicar ou não. E eu acho que isso é bem interessante para mim, eu aprendi também bastante e tal. Curti a questão da condução que vocês tiveram também, né? Acho que as perguntas foram bem elaboradas e conseguiu me deixar eu bem a par daquilo que vocês estavam perguntando, porque às vezes tem perguntas que a gente não consegue entender, e daí como é que vai responder, né? Se não consegue entender e tal. E acho que bem interessante. Então, autoriza, já até mandei minha foto aí, não é muito bonita, mas é minha, né? É o que eu sou. E aí sim, autorizo, quando vocês publicarem, me mandem, sim, que eu quero divulgar e tal. E a professora Carla é uma pessoa super querida, né? A gente teve uma aula só, a gente brigou na primeira aula, né? Por causa da questão, enfim, da quantidade de texto e material que ela tinha colocado. E aí eu fui dizer, bom, professor, parece que está construindo um estudante que não tem mais nada para fazer, só estudar, né? Então, tem que cuidar que você está dando aula para a galera que é trabalhadora e que não vai ter tanto tempo para ler e tal. Mas depois a gente foi construindo, foi se ajudando, foi fazendo um negócio muito louco, muito massa, assim, e tal. E a gente acabou lá, na terceira aula, já estava já estava na convivência do amor, já, que eu acho que é muito legal. Então, gostei de estar junto com vocês, aprendi bastante, assim, espero também ter contribuído e que tenha sido tão prazeroso para vocês quanto foi para mim este momento. Fico à disposição ali, porque eu sei que a professora Cláudia vai incomodar bastante pelo WhatsApp, então fico ali à disposição, se sinta à vontade, não se sinta mal, e quando eu posso eu respondo, e aí estamos aí para trocar saberes, conhecimentos, né? Fazer com que essa roda gire com mais velocidade para os lados bons, né? Do que para os lados ruins. Agradecer a Vitória também, né, Vitória? Sim. Senão ela fica ali, ai, meu Deus, não falou de mim, né? Ai, e agradecer aí, então, por a gente estar junto aí. E, bom, fico à disposição para o que deve aí. Bom, nós só Capaz, muito obrigada. Nós só temos a agradecer, né, Vitória? Foi uma excelente entrevista, excelente. E aí a gente vai te mandar, a gente se compromete a te mandar os links e todo o material, porque a gente sabe que tu vai gostar de ver e vai apreciar. E também muito legal ter esse retorno, né? Como tu é também um pesquisador, muito legal ter esse retorno aí. É um trabalho muito cuidado, né? E é bom a gente saber que está funcionando, e também qualquer sugestão que tu tenha, fica à vontade também para mandar de volta, tá bom? Se for uma entrevista da história e não for legal, eu não sei para quem entrevista, né? Então tá. Obrigada, Alex. Boa noite, boa sorte aí para ti, para tua comunidade, né? Muito legal e tudo de bom aí para vocês, tá certo? Valeu. Tchau. Então tá. Tchau. Obrigada, foi um prazer. Cláudia, agora a gente termina de gravar. Terminamos de gravar.